Olá, muito bem-vindo para mais um vídeo aqui então do quadro Direto ao Ponto. Um vídeo onde eu reviso as matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá do nosso curso Wilcon Experience. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados. Bom, vamos lá então. No episódio de hoje eu tenho aqui 3 matrizes, tá, do Paulo para estar avaliando. Tá? Lembrando que o Paulo é aluno lá do nosso curso Wilcon Experience, onde eu ensino programação de bordados utilizando o melhor software de criação de bordados do mundo. Tá, então vamos lá, esse aqui é uma logomarca, né, da educação física. Como de praxe, eu vou colocar aqui para o software fazer uma renderização, né, simulando o que seria realizado lá na máquina de bordado, justamente para mim conhecer qual o caminho que ele usou de programação de bordado, qual a densidade do ponto, qual o tipo de ponto que ele usou, para então estar recomendando possíveis ajustes, possíveis melhorias no que diz respeito à qualidade final do bordado sendo executado lá na máquina de bordar, porque como eu digo, bordado na tela do computador sempre é bonito, tá? O que vale para mim é bordado lá na máquina de bordar. Então essas são as recomendações que eu vou fazer aqui. Então vamos lá, Shift R e vamos começar a visualizar aqui, vamos diminuir a velocidade. Ele fez aqui um ponto de suporte, tatame duplo, beleza, para fazer esse corpinho desse boneco. E agora está fazendo o tatamezinho, beleza, terminou aqui o boneco, está fazendo agora o contorninho, ponto cheio, contornando a silhueta desse bonequinho, né? Está fazendo ali em ponto cheio, contornando. Por enquanto eu só estou tomando conhecimento como o desenho foi feito para depois começar recomendando possíveis melhorias, tá? Ou possíveis erros também. Agora já pulou para o lado ali, fez os pontos cheios, está fazendo cada uma das folhas separados, isso é interessante, ponto positivo aí, Paulo. E agora o caminho entre as conexões de um grupo de folhas, né? Tá vendo que ele está fazendo um ponto corrido simples aqui, ó, justamente para criar um caminho inteligente e não ficar cortando fio para faz uma folha, corta fio, faz a outra ou saltando. Terminou a última, ele correu um corrido simples até lá em cima e agora ele está fazendo um ponto cheio de baixo para cima também para concluir. Terminou, certamente ele pode ser que tenha duplicado, né? Porque como é um grupo o raminho, né, é igual, então possivelmente ele tenha duplicado daqui para cá, através da ferramenta Ctrl D e depois invertendo horizontalmente, ali, espelhando os objetos. Então, tecnicamente, eu vou analisar, tá, para ver se tem algum outro tipo de problema, mas tecnicamente é uma cópia do lado esquerdo, então possivelmente vai ficar tão bom quanto eu observei que ficou aqui, tá, Paulo? O lado esquerdo. E agora ele desceu ali para fazer as letrinhas da palavra educação física, e está fazendo ali, fez um ponto suporte, zigue-zague, beleza, e está fazendo agora as letrinhas da palavra educação física. Vamos acelerar um pouquinho para finalizar, para o vídeo não ficar tão longo, que eu já tenho algumas considerações para recomendar, Paulo. Então toma nota aí, tá? E depois realiza, né? Depois realiza teste na máquina, se você puder, com as duas observações. Realiza teste na máquina de bordado com essa versão que você fez, roda as alterações que eu vou sugerir e faz um novo teste para você avaliar se realmente fizeram sentido para você, tá? Mas vamos lá, a primeira coisa que eu observei que a gente pode fazer, que eu posso recomendar, para isso eu vou clicar nesse objeto aqui na lista de objetos, ó, tá vendo? Localizar. Esse objeto aqui eu tenho uma recomendação a fazer. E como eu sempre faço, eu gosto de dizer aonde está errado e o porquê, para te dar evidências, não só para que você corrija esse desenho, tá, de maneira cega, mas para que você tenha também entendimento para fazer essa melhoria em outros desenhos, para você realmente aprender com essa recomendação. Então vamos lá, Shift S, e agora eu estou visualizando aqui apenas esse objeto, tá, Paulo? Então vamos lá, eu tirei aqui o True View para poder enxergar melhor o caminho cujo qual os pontos estão sendo executados. Vou tirar também aqui, através do mostrar pontos da agulha, vou tirar essa indicação de mostrar esses pontinhos e agora dessa forma eu consigo enxergar a real angulação que você deu para os pontos, no caso desse objeto aqui em tatame, tá? Beleza. Então, tem aqui uma recomendação para fazer que é o seguinte, eu não recomendo, tá? Gixson, mas eu fiz e alguns aspectos deu certo, em outros bordados que eu já fiz esse tipo de aspecto deu certo, outros não. Então, vamos lá. Eu, particularmente falando, eu não gosto de pegar um objeto em tatame e fazer essa torção, tá, de angulação de ponto. Tá vendo? Nesse momento do corpo, você está com um ângulo aqui nessa posição horizontal, quase que ali próximo ao ângulo zero, tá? 0 graus. E aqui embaixo a gente já tem uma angulação já diferente. O que vai acontecer na hora que a máquina for bordar? Ela vai acontecer exatamente isso aqui, ó.
Se você observar aqui na perna, por que ficou essa falha nítida aqui, tá vendo? No TrueView não dá para ver, mas sem a aplicação do TrueView dá para você ver que aqui, ao mesmo tempo que os pontos eles estão muito próximos uns dos outros, nessa parte aqui já estão mais distantes, e aqui também está mais distante. Por que o Wilcon deu esse comportamento? E claro, lá na máquina vai ficar com esse comportamento aqui, porque é o que é, tá? Mas por que disso? Justamente por causa desse monte de torção que você colocou, tá? Você colocou na perna um ângulo num sentido, no corpo já um outro sentido. Aí o que o Wilcon tem que fazer? Ele tem que obrigatoriamente executar o que você pediu. Então ele vai sambar, né? Ele vai mudar radicalmente o ângulo de curvatura de uma determinada parte do objeto de forma radical para que chegue no ângulo que você quer no objeto seguinte. Talvez não tenha ficado tão claro, mas vamos lá. Aqui no pé, por exemplo, faz horizontal. Aí no tornozelo, na parte da canela aqui, você já torceu radicalmente. E aí ele criou essa bagunça, vamos dizer assim, com respeito da palavra, tá? Essa bagunça visual que eu estou querendo dizer, nessa parte aqui, ou seja, porque estava com um determinado ângulo e de repente o Wilcon se sentiu aqui obrigado a torcer, ou seja, mudar o curso, né, o ângulo do ponto, porque você assim pediu através da angulação do ponto. Então ele fica meio que perdido e aí cria essa qualidade ruim, tá, para o matizado do seu preenchimento tatame. Então eu não recomendo fazer esse tipo de aplicação de ângulos variados dentro de um tatame único. Dixon, mas se eu fizesse vários objetos, aí você poderia trabalhar com essa possibilidade. A bola separada, um ângulo, o braço separado, outro ângulo, o corpo, a cabeça. Então, cada elemento separado, você poderia trabalhar objetos diferentes com ângulos diferentes, sem problema nenhum. É até indicado, entendeu? Inclusive dentro do curso, não sei se você já chegou nessa parte, mas eu recomendo isso, fazer vários objetos com ângulos diferentes para você compensar de maneira diferente o repuxo do tecido, para o tecido desencontrar, né? Ou seja, encolher menos num sentido único do ângulo do ponto, para o desenho não repuxar tanto, né? Vamos dizer assim, na hora de bordar. Então, é até indicado, né, levando em consideração isso. Mas nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com um objeto único, eu recomendo também fazer um ângulo único. Não importa qual a posição do ângulo, quantos graus vai ter, desde que tenha apenas um. Tá? E aí, para fazer isso, basta eu vir aqui na ferramenta Enchimento Complexo, que é essa daqui, e dar um cliquezinho para que ele desconsidere todo aquele monte de ângulo que você colocou e passe apenas a considerar um ângulo único para todo o objeto. Tá? E aí, é claro, de acordo com essa realidade, vai ter alguns lugares no desenho que a posição, né, a forma do objeto não vai ser tão, vamos dizer assim, adequado para o ângulo que está nesse momento aqui de 60 graus. E aí você pode ir rotacionando a angulação para você tentar enxergar um meio termo, né, uma posição onde o ângulo fique bem distribuído em todas as partes do desenho, para não ficar com esse monte de serrilhado aqui, tá? Então você pode ir variando a angulação, justamente para você tentar enxergar o que é, 60 é o que já estava, né? O que é mais adequado para esse desenho. Ó, 75, deixa eu ver, 90. 90 ele é vertical, né? Um ângulo reto. Nesse caso aqui, se você observar, olha, a posição dos pontos, entre os pontos, elas estão mais uniformes, tá vendo? Vai causar um aspecto mais agradável lá no tatame na hora de bordar lá na máquina, tá? E a máquina vai sofrer menos ao bordar esse desenho, fazendo num ângulo só, tá? Então, para esse desenho aqui, é claro que existem ocasiões que eu poderia estar sugerindo usar uma angulação usando, por exemplo, a ferramenta Efeito Florentino, que dá um aspecto de, vamos dizer assim, de onda, né? Mas em outros aspectos, em outra realidade, né? Aqui, para esse desenho aqui, eu realmente considero usar um ângulo único, numa direção que você tente adequar aí. Pode ser 90 graus, pode ser, vamos ver, 120 graus. Você pode fazer na mão também, ó, rotacionar aqui na mão, para definir qual ângulo vai ficar mais agradável. Mais agradável por quê? Para que ele não tenha, vamos dizer assim, tanto efeito serrilhado nas bordas em algumas partes dos objetos, tá? Na bordinha de algumas partes de alguns objetos. Tá? Então você vai encontrar um meio termo aqui e vai deixar para que o ângulo desse objeto tenha apenas um único sentido. Pronto. Aí aqui ó, ficou adequado no corpo, no braço, aqui não ficou tão legal. Então você tem que ir compensando para achar um meio do caminho, tá? Um meio termo, vamos dizer assim. Aqui eu estou sendo muito exigente quanto a isso, aqui ficou melhor. Aqui o melhor ângulo aqui foi realmente o ângulo 0 graus, tá? Que é o ângulo horizontal. Você pode perceber que ele não ficou serrilhado quase em lugar nenhum. Isso não é muito relevante, apesar de eu estar recomendando isso, porque a gente tem um contorno que é feito na sequência. Tá? Então, na hipótese de não fazer o contorno, teríamos que ficar equilibrando essa angulação para ele não ficar tão serrilhado nas bordas
em algumas extremidades do objeto aqui, tá? Mas não é tão o caso desse desenho, porque eu vi que você colocou um contorninho para dar acabamento no homenzinho. Então, de certa forma, não seria tanto um problema cuidar para que não ficasse tão serrilhadas as bordinhas ali do tatame. Se fosse o caso de fazer sem contorno, tá aí essa recomendação, tá? Então, beleza. Então, sugeri aqui o tatame no ângulo único, já realizei a alteração, usando ali a ferramenta enchimento complexo, cliquei, dei Enter, ele carregou um ângulo só e depois eu só variei a angulação, só troquei o ângulo, né? Depois você colocou um ponto cheio aqui, beleza, só que esse ponto cheio, cara, ele tá perigoso porque ele tá com 1 milímetrozinho de espessura, tá? Então, o que eu recomendaria? A partir de 1,5 milímetros. Gilson, não quer dizer que você quer dizer que a máquina não vai conseguir bordar 1 milímetro? Vai, mas depende de vários aspectos, depende da agulha que você está usando, espessura do fio, depende da própria máquina, depende da regulagem da máquina, depende também do material, tá? Então tudo isso vai influenciar para que você tenha uma qualidade boa, numa espessura muito fininha de 1 milímetro para um ponto cheio, por exemplo. Tem várias condicionantes para que isso venha a ficar bom ou ruim, tá? Então eu só estou dando uma observação, não quer dizer que está errado, tá? Mas eu sugerir aqui, ó, a partir de 1,5 milímetros, tá? Para garantir, para que você tenha uma espessura mínima necessária para começar a se desvencilhar de alguns possíveis problemas na hora de bordar objetos com uma espessura de 1 milímetro, porque são, né, a hipótese de dar errado é muito maior quando você tem uma espessura muito fininha, tá? Então, nesse caso aqui, já que a gente pode recomendar a partir de 1,5, beleza, coloca 1,5 milímetro. É claro que, nesse caso aqui, o desenho ficou esmagado, a parte da perna ficou estreitinha, porque o ponto cheio ficou mais largo. Aí você pode usar um outro artifício aqui, ó, da entrada C também, que é variar o deslocamento aqui, ó. Cliquei em deslocamento, vou colocar aqui 20%, e aí você vai observar que ele deu um espaço interno maior, porque aí ele colocou 20%, né, da posição da entrada C aqui do contorno, posicionada 20% para dentro e 80% para fora, né? Então é exatamente isso que ele fez, ele andou com a posição do contorno, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado para não desencontrar aqui o tatame do preenchimento, porque se eu colocar 100%, por exemplo, aliás 0% aqui, ele vai ficar muito na beiradinha. Então, possivelmente, nesse caso aqui, a gente teria uma possibilidade grande, enorme, inclusive, de desencaixar o contorno do preenchimento. Então, tem que ser o meio termo, tá? Então, uns 20% ali ainda está pegando o ponto cheio por cima do acabamentozinho lateral do tatame, e isso aqui é adequado, entendeu? Nesse caso aqui é adequado sim. Bom, então nesse caso aqui, eu considerei 20% para ele dar esse deslocamento. Se você observar, eu vou dar um Shift S, apenas nesse objeto. Vou colocar aqui, ó, essa opção mostrar contornos para você ver a linha base que você vetorizou. Então essa linha do meio aqui que ele colocou é a linha vetorial, é a linha onde você desenhou o objeto, tá? Então você pode observar exatamente o que eu falei. 80%, né, da cobertura do ponto, 80% foi aplicada da linha para fora, tá vendo? 80% se encontra nessa posição e 20% está nessa posição. Se eu invertesse, olha só o que ia acontecer. Se eu colocasse 80 aqui, ele ia inverter. Olha o que vai acontecer. A maior parte do volume de 80% do preenchimento do ponto vai estar abaixo dessa linha, nessa posição aqui, e os outros 20% vai estar aqui. Então, eu vou dar Enter. Eu já alterei aqui para 80 e vou dar Enter, só para você entender como isso se comporta, tá? Não quer dizer que eu estou recomendando para esse desenho, mas vai lá, ó. Beleza? Tá vendo? Então, assim, a parte do preenchimento do ponto cheio, ele aplicou 80% a partir dessa linha para baixo e 20% para cima. Na outra ocasião, se você observar, ó, quando eu coloco 20% aqui, ele automaticamente coloca 80% no lado 2, tá? Não precisa se preocupar quem é lado 1, se lado 2, se um é para cima, se é para baixo. Gente, eu estou confuso porque lado 1 é o quê? Esquerda, direito, é em cima, embaixo? Não se preocupa, até porque você pode fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu, muitas das vezes, não consigo entender. Se eu colocar 80% em cima, vai aplicar qual efeito? Se der errado, você troca. Igual aqui, por exemplo, coloquei 80 em cima e deu errado. Então, eu coloco 20 em cima, porque aí ele vai inverter e vai dar certo, entendeu? Então é exatamente essa a recomendação para esse caso aqui. E aí eu vou clicar aqui ESC, vou dar um Shift S para exibir todo mundo de novo, todos os objetos, e vou aplicar a mesma consideração, a mesma recomendação para esse objeto do meio. Tá? Aí nesse caso aqui, pronto, eu estou perdido, agora eu não sei quanto que eu vou aplicar. É 20? Foi 20, acertei. Chutei e acertei. Coloquei 20% no lado 1 e ele fez exatamente o inverso que a gente queria, comparado à parte mais externa aqui. Exatamente isso, tá? Então, feito isso, beleza, você já vai ter um contorninho
com uma capacidade de costura, de qualidade lá na máquina de bordar muito melhor do que nós tínhamos inicialmente, tá? Uma espessoria um pouquinho maior, em torno de 1,5 milímetros ali, e também uma posição do contorno dando folga, dando mais espaço interno aqui no objeto, tá? Para o contorno não atrapalhar visualmente o preenchimento do desenho, tá? E outra coisa que eu recomendaria aqui nesse caso desse preenchimento aqui em ponto cheio, esse contorno, eu colocaria também um ponto de suporte zigue-zague, comum mesmo aqui, ó. Ponto de suporte, zigue-zague, beleza, só para ele ajudar no travamento, tá? Exatamente isso. Colocado esse ponto de suporte, você vai ter um travamento maior no tecido aí, o que vai garantir uma qualidade melhor também com relação ao repuxo do tecido, tá? Então, com relação ao bonequinho, são essas considerações que eu ia fazendo ali para melhorar a qualidade do bordado lá na máquina de bordar. Com relação aos ramos aqui, tá de parabéns, eu não mudaria absolutamente nada, deixa eu ver, ó, ponto de suporte zigue-zague, exatamente como eu faria. Esse aqui você colocou um zigue-zague também, então absolutamente nada, não vou recomendar você mudar nada, não faria nada diferente do que você fez em relação a esses raminhos, tá? Tá certinho. A única recomendação que eu faria agora para a gente fechar essa logo aqui, seria aqui o ponto de suporte zigue-zague dessa letrinha. Você colocou ponto de suporte, 2 pontos de suporte zigue-zague. Eu acho excessivo, tá? Poderia trabalhar com um zigue-zague só, ou até menos, pode ser até um corrido centrado aqui, tá? Porque essa letra ela não vai influenciar tanto no encolhimento do tecido, porque é uma letrinha com espessura bem fininha, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver o que mais aqui que você possa ter feito, que eu posso recomendar alguma alteração. Colocou aqui 90% de espaçamento automático no ponto cheio, nada de errado, desde que você siga o mesmo exemplo nos outros. Aqui você colocou 80%, vai ficar um pouco mais denso, mas como tem mais corpo no ponto cheio, 80% vai cair bem. Assim como aqui é mais fininho, você colocou 90%. Beleza, nada de errado também. E claro, tudo uma questão de teste. Dependendo do material que você for colocar, é importante você ajustar a densidade do ponto para que o desenho fique melhor acabado em determinados tipos de tecido. É uma recomendação também a ser feita aí. E claro, aqui o que faltou aqui foi centralizar o ponto, né? Vou clicar com o botão direito aqui, mandar voltar aqui, ó, voltar ao ponto inicial, para quando terminar de bordar, ele voltar ao ponto de partida, né? O ponto de início do desenho. Início e final automático, exatamente aqui. Ok, pronto, exatamente isso. Finalizamos aqui, então, o desenho, deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais pode ser recomendado aqui. Vou tirar aqui o True View, ver questão de corte. O corte, legal, vou fazer mais uma recomendação aqui, Paulo. Seguinte, ele cortou aqui, tá vendo? Exatamente nessa posição, a máquina vai saltar para começar a palavra educação. Só que, vamos supor que você queira realmente saltar ao invés de cortar o fio, né? Então, eu não quero, eu vou desligar o corte de fio na máquina, para que ela salte, ao invés de cortar o fio, ela vai saltar, então a linha vai ficar transpassando por cima do bordado, para depois você arrematar na mão. É possível? É saudável? É indicado? Depende do operador de máquina, se ele vai requerer essa função, mas fato é que, se essa função for ativada, ou seja, desligado o corte de fio na máquina para que o bordado seja saltado, né, em vez de cortar o fio, o que vai acontecer nessa ocasião aqui? Essa linha, né, que está transpassando desse ponto até o início do E, ela vai ficar presa por baixo dessa palavra educação. Exatamente isso que vai acontecer, porque o bordado está começando do lado esquerdo para o lado direito. Tá vendo? Lado esquerdo para o lado direito. Então, como essa linha vai estar transpassada aqui embaixo, e começar a bordar por cima, ela vai prender essa linha. Aí o que eu faria para recomendar aqui? O que eu faria é pegar essa palavra educação e colocar para começar o bordado bem aqui assim, ó, na parte superior da linha, tá vendo? E aí automaticamente eu estou tirando essa linha que antes estava por baixo da palavra, exatamente para na hora que for arrematar não ter tanto trabalho na hora de arrematar e não ficar aquele monte de linha presa por baixo da palavra, tá? Então só de você mudar a posição aqui, ó, pega a ferramenta remodelar e muda a posição de entrada aqui do primeiro ponto, na primeira letra ali, colocando um pouco mais para cima, tá? Justamente para você não ter essa linha presa por baixo das letras. E é essa a recomendação que eu faria nesse caso aqui dessa palavra educação. E o desenho está pronto. Foi exatamente essas recomendações que eu encontrei nessa logomarca aqui, tá? Beleza, então agora vamos para a logomarca de número 2 do Paulo. Bom, a outra logomarca aqui que o Paulo programou para a gente estar avaliando foi essa aqui da logomarca da empresa Ford, né? Vamos dar aqui um Shift R, vamos redesenhar devagar aqui, justamente para a gente enxergar o desenho acontecendo.
para entender. Fez um ponto de suporte duplo ali, beleza, altamente indicado para esse tatame. Depois do tatame ele está fazendo agora um ponto cheio azul. Depois do ponto cheio azul ele fez um ponto de suporte ali, fez o ponto cheio branco. Agora está fazendo as letras. Ó, gostei, tá, Paulo? Muito bom. Gostei da forma com que você fez para abordar as letras, tá? Ficou interessante, não criou salto, o desenho ficou limpo, ficou bem otimizado. Essa parte das letras aqui, então, tá de ótimo tamanho. Não vou recomendar alterar absolutamente nada nessas letras, tá? Deixa eu até olhar, deixa eu começar analisando aqui a letra. Ó, densidade 0,35. Tá uma densidade bem elevada, mas não vou considerar que isso é um problema, já visto que se você for bordar numa máquina, por exemplo, que aguente suportar essa densidade, que aguente bordar isso. Eu digo isso porque tem algumas máquinas domésticas de entrada, mas mais baratinhas, que ela vai sentir uma certa dificuldade em bordar esse tipo de tensão de fio, tá? 0,35 em cima do tatame. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu já vi algumas máquinas domésticas bordar esse tipo de densidade aqui sofrendo, tá? Mas fato é que não está errado, a densidade está boa para a ocasião, está bordando ponto cheio em cima do tatame, então é importante colocar uma densidade um pouco maior para cobrir os pontos e dar um acabamento bonitinho, o bordado ficar com o corpo bem fechadinho, tá? Não é denso demais, muito pelo contrário, está adequado. Só estou abrindo esse parênteses aí porque se for máquina doméstica, você vê que ela está sofrendo demais na hora de bordar, é normal, tá? Não vai estragar a máquina, mas você vai perceber que a máquina tem vai sofrer um pouco mais, vai ter um pouco mais de resistência para poder perfurar o tecido. Já vista que já bordou o tatame e a densidade do ponto cheio está um pouquinho densa demais. Demais não, tá densa o adequado, o correto, tá? Vamos lá. Já a máquina industrial vai abordar isso aqui de boa, não vai sentir nada do que eu estou falando, tá? Só essa recomendação aí, só essa observação, nem é recomendação. Beleza, agora tirando isso, a gente tem sim algumas coisas que a gente pode melhorar aqui. Por exemplo, aqui ó, você colocou nesses dois objetos aqui, ó, vou visualizar só esses dois, vou tirar aqui a exibição dos pontos, e você colocou um ponto de suporte aqui tatame para um objeto em ponto cheio, tá? Nesse caso aqui, prefira trabalhar com um ponto de suporte zigue-zague, tá? Tá vendo? Você colocou um corrido centrado, depois colocou um tatame duplo. Então, eu tiraria esse tatame duplo, porque tatame não é indicado para ponto de suporte de objetos com aplicação em ponto cheio ou aplicação de objetos muito estreitinhos. Não é adequado usar esse cara aqui, porque gera muito ponto e acaba não fazendo o efeito que a gente precisa. Então, eu substituía por um zigue-zague simples ou até mesmo um zigue-zague duplo, tá? Exatamente isso. Se você quiser dar um travamento maior, caso o tecido seja bem maleável, eu quero travar mais para garantir que ele não vai repuxar tanto. Então pode colocar sim um ponto de suporte zigue-zague duplo para todos os dois objetos, tá? Agora uma outra coisa é o seguinte, eu estou observando aqui, tá, que visualmente falando o desenho foi feito para que os contornos se encontrem. Beleza, visualmente ele está se encontrando. Mas na hora de bordar, as chances são total, tá? Vai acontecer com certeza de desencaixar esses dois contornos, ou seja, vai haver um buraco aqui. E eu falo isso com propriedade porque naturalmente a máquina tende a repuxar um pouquinho o tecido, é normal, a própria força com que a máquina executa a costura, o que você está vendo aqui vai ligeiramente diminuir um pouco a coluna. Então esses pontos do azul ele vai ficar um pouco menor e naturalmente o branco também um pouco menor, o que vai causar um aspecto aqui, ó, de desencontro entre esses dois pontos cheios, tá? Vai acontecer, não tem jeito. Então, o que você pode fazer para compensar isso? Ou mudar a estrutura do desenho, essa parte aqui deixar o desenho entrando um objeto mais para dentro um do outro ali, para garantir que não aconteça essa falha, né, esse buraco, esse vinco, vamos dizer assim, entre os dois pontos cheios. Ou você pode também, inclusive eu acho até mais fácil, você aumentar a compensação de encolhimento dos dois objetos, por exemplo, para 0,35. E aí você vai perceber, olha, que a área de costura dos dois objetos vão transpassar um ao outro, ou seja, os pontos serão mesclados, tá? Isso visualmente não vai dar defeito nenhum no seu bordado, até porque os pontos eles estão trabalhando de maneira intercalada e eles não estão costurando exatamente na mesma posição. Enquanto esse está pegando aqui, o outro está pegando aqui embaixo, então ele está compensando isso bem. Então vai ficar legal fazer dessa forma, porque aí você não vai ter aquele vinco, né, entre os dois objetos. E aí você vai ter uma qualidade melhor do seu bordado, fazendo com que o tatame azul, que é a primeira cor que está aqui, não seja exibida entre esses dois contornos em ponto cheio, tá? Então tá aí
essa recomendação para você também observar na sua matriz, possivelmente fazer essa alteração para você ganhar, né, uma qualidade um pouco maior aí no seu desenho, tá? Deixa eu só analisar aqui o ponto cheio que você usou para cada um dos objetos, 80%, 80%, beleza. Aqui você já trabalhou 0,35. Tá, deixa eu te fazer uma recomendação com relação a esse tipo de aplicação aqui, tá? Aqui, ó, na letra você usou a densidade cujo espaçamento é fixado em 0,35 milímetros, tá? Beleza, nada de errado quanto a isso. Da mesma forma que não tem nada de errado quanto a isso aqui, agora que eu vou falar, você ter usado 80%, né, ajuste de 80% do espaçamento automático. Não tem nada de errado. Aqui não tem nada de errado e aqui também não. O problema é quando você não usa o mesmo parâmetro. Se você não usa o mesmo parâmetro de densidade, você não tem como garantir, né, que o Wilcon vai te oferecer o mesmo corpo, a mesma densidade para os dois objetos em ponto cheio. Isso eu estou comparando as letras com o contorno. Por quê, Gigson? Porque você não usou o mesmo valor, a mesma variável, tá? Em cima você trabalhou no contorno, você colocou um percentual de 80% para o espaçamento automático, e na letra você trabalhou com valor fixo, 0,35 milímetros. Os dois estão certos, só que eles estão diferentes. Então, o comportamento da máquina de bordar pode dar pode dar uma densidade diferente para os dois mundos, para os dois tipos de objeto, para as letras comparado com o contorno. Gigson, qual a recomendação que você faz? Usa sempre um só, tá? No mesmo desenho igual esse, por exemplo, tudo que é ponto cheio, prefira, opte, né, em usar o espaçamento, nesse caso aqui, espaçamento fixo aqui em cima, seria 0,35, porque aí você teria uma densidade de 0,35 milímetros, que é um espaçamento fixo de densidade do ponto cheio aqui no contorno, igual exatamente o que você já tinha trabalhado na palavra Ford, tá? Então, prefira trabalhar parâmetros, né, variáveis iguais. Ou o contrário, então eu posso também trabalhar tudo com espaçamento automático de 90%, 80%. A recomendação aqui é, desde que você use a mesma variável, ou seja, o mesmo parâmetro. Ora você usa ou espaçamento em todos os objetos em ponto cheio, ou usa valor fixo, ou usa valor em porcentagem, né? Espaçamento automático de 90%, 80%. Inclusive, eu já tenho um vídeo no canal falando sobre como considerar esse espaçamento automático. Existe uma tabela, inclusive, aqui dentro, que para você entender como é que é a aplicação. Tem vídeos no canal aqui falando exatamente sobre a aplicação, como o Wilcon se comporta quando você trabalha esse espaçamento automático, ao invés de usar espaçamento fixo em milímetros, tá? Mas é exatamente isso. É só você considerar um ou outro para todos os objetos em ponto cheio. Tirando isso, não tem absolutamente mais nada a se queixar aqui. Gigson, eu posso trabalhar um ponto de suporte por garantia nessas letras? Também pode, tá? Não estou dizendo que assim vai dar errado, mas por garantia, já que a gente colocou um ponto cheio com um ponto de suporte no contorno, prefiro colocar aqui também, beleza? Bom, beleza, Paulo. Agora vamos então para o terceiro desenho aqui, a terceira logomarca que você me enviou para a gente estar avaliando, que é uma logomarca do Residencial Marjorie. Vamos lá. Como de praxe, vamos daqui dar um redesenhar devagar para a gente observar o desenho sendo realizado. Fez um tatame, deixa eu diminuir a velocidade para eu poder interpretar melhor. Fez um tatame ali nas pétalas, fez tudo junto, bordou de tatame, beleza, fez um contorninho, agora fez a segunda cor do objeto, também um objeto único, terceiro objeto, terceira cor, agora o verdinho ali, beleza, fez um contorninho, corrido simples pelo que parece, fez um ponto cheio com um caulezinho, está fazendo um contorno, gostei da curvatura que ficou legal. Agora vem a palavra, escrito Marjorie, pretinho. Vamos acompanhar aqui para ver o que a gente consegue entender, aonde a gente consegue recomendar melhorias na programação dessa matriz aqui que você desenvolveu lá no Wilcon Embroidery Studio, né? Residencial. Beleza, então vamos selecionar aqui a ferramenta, selecionar objeto, e vamos analisar cada uma dessas partes do desenho. Primeiro a gente vai começar considerando essa parte aqui. Vou selecionar logo esses 4 primeiras cores aqui, porque a mesma recomendação que vale para a primeira cor, nesse caso, vai valer também para as demais. Então, vou dar aqui um Shift S para exibir apenas esses objetos, e então a gente está avaliando cada um deles, tá? Vamos lá, vou tirar aqui os pontos, mostrar pontos, e vamos analisar o que você fez. Você colocou um objeto em tatame e fez uma angulação de pontos aqui, tá? Da mesma forma que eu expliquei lá no início com relação àquele bordado da educação física,
Vai acontecer a mesma coisa aqui, tá? Como a gente tem uma angulação diferente, você está forçando a máquina a se comportar diferente quando você está mudando o ângulo, ou seja, nesse momento aqui a máquina está abordando esse ângulo e aí até quando chegar nessa posição você vai estar forçando o tecido para que a máquina execute os ângulos de ponto de maneira diferente do que começou aqui embaixo. Não estou dizendo que isso é errado, absolutamente errado, há ocasiões que isso pode ser utilizado, mas também nesse caso aqui eu não recomendaria, então eu vou clicar aqui na ferramenta enchimento complexo para mais uma vez ele aplicar um ângulo reto, tá? Um ângulo único, justamente porque muitas vezes no Wilcon eu considero que menos é mais, então menos ângulo, melhor qualidade nesse caso desse objeto, não é uma sentença, tá? Vale lembrar. Mesma coisa então vai acontecer nesse objeto que você também fez uma angulação. Ah, Gikson, mas eu gostei da angulação porque cada objeto eu quero fazer com que ele fique o ângulo exatamente pelo centro do objeto. Então, nesse caso, Paulo, você teria que separar os objetos, né? Da mesma forma que eu indiquei lá atrás com relação ao homenzinho, que eu separaria os objetos, né, para fazer ângulo diferente. Aqui não seria diferente, teria que fazer exatamente isso. Separar, desenhar os objetos separados e você aplicar um ângulo de ponto para cada um deles. Então, essa pétala faria nesse sentido, esse aqui nesse sentido. Eu entendi o seu objetivo aqui, tá? O que não ficou adequado foi a forma que você fez. Você fez um objeto e quer aplicar forçadamente ali uma variação de angulação. Então, o mais indicado seria, e seria totalmente possível, né, separar esses objetos em mais objetos para que você colocasse ângulos diferentes. Aí aquilo que você aplicou aqui daria certo. Para cada pétala, o ângulo partindo e terminando aqui no centro, né? Fazendo ele exatamente, respeitando aqui o alinhamento de cada centro de pétala. Daria certinho. Mas como você desenhou dessa forma, eu estou sugerindo aqui então mudar exatamente a angulação para um ângulo único. E aí aqui você pode estar mudando a angulação. Tem duas coisas a fazer. Ou seguir a recomendação que eu estou fazendo aqui, ou se você realmente quiser seguir com a ideia de botar um ângulo pelo centro do objeto, separa os objetos, né? Separa os objetos e coloca cada um o seu próprio ângulo. Aí vai dar certo a sua estratégia. Mas para isso que eu estou enxergando aqui, eu estou preferindo recomendar fazer um ângulo único. E aí eu estou pegando todos os objetos que você aplicou essa mesma regra e estou mudando aqui, tá? Para um ângulo único, para a gente ter menos complicação na hora de executar esse bordado lá na máquina. E a gente vai ter um resultado mais previsível. Exatamente isso. Um resultado mais previsível, né? É isso que a gente quer. Tatame, o ponto de suporte, beleza. Ponto de suporte tatame para objetos em tatame. Então está correto, está adequado, sim. Nada de errado. Vamos desenhar aqui devagar, a gente já fez. Deixa eu ver. Bom, agora a gente vai para essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Não colocou ponto de suporte, mas não tem problema. É estreitinho, não vai ter problema, a qualidade vai ser boa. Tá, beleza, lembrei. Como eu ativei aqui os outros objetos, eu observei que você fez um contorno. E aí, como tem esse contorno, a possibilidade de desencaixar esse tatame é grande. Haja vista, tá vendo? Que você colocou o contorno bem no limite da onde faz a costura, encerrando o ponto cheio. Então, sim, é indicado uma compensação de encolhimento de valor maior. Talvez aqui, 0,45, deixa eu ver. Até um pouquinho mais, 0,50 aqui, para ele passar um pouco além daquilo que a gente está vendo ali, tá vendo? Ó, passar um pouquinho do contorno. Porque o tecido vai encolher naturalmente, e aí a gente tem que compensar isso na compensação de encolhimento. E aí vale também essa mesma regra, deixa eu ver. Para esses objetos de dentro, por segurança, é importante também a gente aumentar um pouco essa compensação de encolhimento para garantir que não vai haver um desencaixe entre os objetos, uma vez que você fez certinho, vazando os objetos ali, não fez sobrepondo, tá? Então, para que não haja esse buraco entre os objetos, eu aumentei um pouquinho a compensação de encolhimento ali, tá? Mesma coisa nas florzinhas aqui, que a gente também tem um contorno circulando toda ela, então você pode trabalhar também. Agora, uma segunda opção para essa florzinha aqui, ó, seria também você possivelmente colocar aqui, em vez de tatame, um ponto cheio. E aí você coloca uma divisão automática de 3,5, ele vai dar um volume interessante para essas florzinhas aqui, né, para essas folhas dessa parte do miolo, dar uma profundidade, um acabamento diferente, tá? Ah, Gikson, mas não ficou legal, né? Então você poderia fazer, por exemplo, cada pétala dessa separada e aplicar o ponto cheio, que aí você teria um efeito mais, um volume e respeitando a divisão das pétalas aqui, das folhas, tá? Seria uma opção também, em vez de fazer só uma divisão automática, separar os objetos e colocar ponto cheio, ficaria com um aspecto legal. Não quer dizer que o que você fez está errado, tá? Mas é só uma opção a mais aí para você ter e fazer teste. Em relação à palavra Marjorie, eu considero apenas a gente colocar um pouco mais de espessura nessa palavra, tá?
dependendo, é claro, do material que você for bordar, essas letrinhas elas vão repuxar, a máquina vai repuxar um pouquinho o tecido, fazendo com que essas letras visualmente no bordado fiquem muito finas. Então eu recomendo você usar aqui, ó, um pouco mais de compensação de encolhimento para ganhar um pouco mais de corpo, né? Levando em consideração que quando o bordar vai encolher naturalmente um pouquinho, então talvez aí dependendo em torno de 10%. 10% é normal, ou seja, ele vai dar uma afinada na letra. Então a gente coloca um pouco mais de compensação de encolhimento para na hora que bordar ela vai encolher um pouquinho, não tem problema, mas visualmente falando vai ficar legal. Então quando você coloca muito fina, igual estava assim, entenda que ela vai ficar mais fina do que isso que você está vendo. Então a gente coloca 0,30 aqui, nesse caso, né, ou mais um pouquinho, 0,35 talvez, para ele ficar um pouco mais gordinho e aí compensar e na hora que encolhe não fica tão fino, tá? Então seria essa a recomendação para essa palavra aqui. No caso da palavra residencial, o que eu recomendaria seria o seguinte, tá? A gente tem a possibilidade aqui no remodelar objeto de afastar um pouquinho, ó, esse pingo do i, acertar aqui os pingos nos is, ajustar ele um pouquinho aqui, afastar um pouco mais ele, ó, para que ele tenha, ó, tá vendo? Geralmente um pouquinho a coisa que você afastar já vai dar uma leitura melhor, não vai estar dando a sensação de que a letra I é a letra L, né? Então dá diferença, tá vendo? Exatamente isso, tá? Então essa foi as alterações que eu recomendei para essa logomarca da Marjorie aqui, tá? É isso aí, Paulo, essas foram as recomendações que eu consegui considerar aqui para essas logomarcas. Espero que você tenha gostado e te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau, um abração.